O processo 233/21, projeto de lei que veda o passaporte vacinal, a comprovação de vacinação, a vacinação compulsória contra a Covid-19, garante a livre locomoção dos não vacinados, assim como proíbe sanções aos servidores e agentes públicos do município de Bauru que se recusarem a vacinar. A autoria, Comissão de Meio Ambiente, Higiene, Saúde e Previdência, e o referido processo está em discussão. Pede a palavra o vereador Borgo e terá por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, vereadoras, todos que nos acompanham, muito obrigado pela participação. Senhores e senhoras, estamos tratando nesta tarde, aqui na Câmara Municipal de Bauru, de um dos assuntos mais importantes que existe na vida, que é a liberdade. Aqui não está em discussão se é Bolsonaro, se é direita, se é esquerda, se é PT, não é isso que nós vimos aqui discutir, mas é a liberdade do ser humano. Eu não sei se todos aqui leram a bula. Eu vou trazer uma só das vacinas, porque as demais seguem a mesma métrica e por questão de tempo eu vou trazer a bula da vacina Comirnaty, que é a vacina da Pfizer. Mala, TV Câmara, por favor. Negacionista! Negacionismo tá forte nessa turma. Liberdade! O rapaz que chamou de Só um minutinho. Eu vou parar o seu tempo ali, em 1 minuto e 12. Vou voltar. Aos participantes, aos presentes, às pessoas que vêm nos visitar, são super bem-vindos, até porque aqui a casa é a casa do povo. Porém, o regimento não permite esse tipo de manifestação. Então, essa manifestação de interferir na fala do vereador. Então, a gente pede, por gentileza, que as pessoas que vêm acompanhar as sessões na Câmara sigam o regimento interno, por favor. Pela atenção, obrigado. Obrigado, presidente. Grande parte dessas pessoas que nos chamam de negacionista mal consegue ler. Então, eu vou ler um pedacinho aqui da bula da Comirnaty, onde está escrito na bula, este produto é um medicamento novo e, embora as pesquisas tenham indicado eficácia e segurança aceitáveis, mesmo que indicado e utilizado corretamente, podem ocorrer eventos adversos imprevisíveis e desconhecidos. Para quem não sabe o significado de imprevisível e desconhecido, pega lá o dicionário Pai dos Burros, que vai entender como que forçam a gente a tomar um produto que sequer os laboratórios sabem dos efeitos. A própria bula deste medicamento, aonde fala da duração, da proteção, diz o seguinte: desconhece-se a duração da proteção proporcionada pela vacina, uma vez que esta ainda está sendo determinada por ensaios clínicos em curso. O que nós estamos inoculando estão em ensaios clínicos. Será que tem alguma dúvida disso? Em relação à lactação, desconhece-se se a Comirnaty é excretada no leite humano. Em relação à gravidez, presta atenção nisso aqui, senhores e senhoras vereadores. Os dados disponíveis sobre a utilização de Comirnaty em mulheres grávidas são limitados. Os resultados em animais não indicaram efeitos prejudiciais. Em relação à fertilidade, isso aqui está na bula, sou eu que estou falando, não. Não se sabe se a Comirnaty tem impacto na fertilidade. O laboratório que vende esse produto, ele não sabe se vai impactar na fertilidade. Miocardite e pericardite. Casos muito raros de miocardite e pericardite foram relatados após as vacinas com a Comirnaty, ou seja, existem casos raros, mas existem. Eu vou pedir para passar a próxima. Deixa aí, por favor.
Eu fiz um levantamento em cima de boletins que todos nós vereadores recebemos e que é publicado no Jornal da Cidade. Até o dia 15 de março desse ano, de 1º de janeiro a 15 de março, morreram 143 pessoas com Covid. Se formos pegar as pessoas que tomaram a segunda e a terceira dose, representa 81%. Sim, está no boletim oficial. São 19 pessoas não vacinadas, são 5 pessoas com uma dose, são 65 pessoas com 2 doses e 54 com 3 doses. Ué, mas não é a vacina que não morre? Próxima. Navio de cruzeiro só para vacinados tem surto de Covid. Mas como é que pode? Todo mundo vacinado, com passaporte, e aí tem um surto de Covid lá dentro. Próxima foto. TV Câmara, por favor. Revista Exame. Vacinados transmitem variante Delta tanto quanto quem não foi imunizado. Mas aí não tem aquela história, não. Mas quem foi vacinado não vai transmitir ou transmite menos. Tem essa conversa? Está lá a revista Exame. Vacinados transmitem variante Delta tanto quanto quem não foi imunizado. Ah, mas a revista Exame, que acho que é da Rede Globo, né? É negacionista. Próxima foto, TV Câmara, por favor. O The Guardian pode? The Guardian é negacionista ou não é? Jabs, quer dizer, as vacinas não reduzem o risco de passar Covid dentro de casa, sugere estudo. Ah, mas aí não tem embasamento científico, vereador? Próxima foto, por favor. The Lancet. Podemos usar o The Lancet ou não? Transmissibilidade da SARS-CoV. Aqui eu vou deixar, tá? Mas aonde ele aponta que tem que ser revista a obrigatoriedade da vacinação. Pesquisa científica. Próxima foto, TV Câmara. Mais uma. Ali nós temos vários apontamentos. França desobriga o uso de máscara e apresentação de passaporte da vacina. Ah, mas só tem negacionista na França. Ah, por favor, vai estudar um pouquinho. Áustria suspende lei de vacinação obrigatória contra a Covid. Lei que proíbe exigência de passaporte da vacina é sancionada por governador do Mato Grosso. Israel abrirá fronteiras, isso aqui tudo recente, tá? Israel abrirá fronteiras para todos os viajantes, mesmo não vacinados, a partir de 1º de março. Promotor recomenda suspensão de exigência da vacina na UDESC. Ministério Público Federal quer proibir a obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19 enquanto fase de testes não for concluída. Por quê? Porque ainda está na terceira fase. E para ser vacina, tem que ser aprovada em 4 fases. Ainda está na terceira, sendo que a primeira e a segunda fase estão em tramitação ainda. Ah, mas a Anvisa aprovou. Desculpa. Eu tenho responsabilidade e amor demais nos meus filhos para quando entrar numa situação dessa, eu me preocupar. TJ de São Paulo isenta restaurante às margens de rodovia de exigir passaporte da vacinação. Inglaterra abandona o uso obrigatório de máscara e passaporte vacinal. Próxima foto. Governo de São Paulo anuncia flexibilização de máscara. Dá uma olhada nisso aqui. Todos nós aqui... Presidente, por favor. Pessoal.
Pessoal, se continuar assim, eu vou chamar a força policial. Vai ficar muito feio vir na Câmara Municipal e ser convidado a se retirar por força policial. Vai ficar muito feio. Então, por gentileza, eu não vou falar mais uma vez. Por favor, não é permitido esse tipo de manifestação. Olha, vocês, desrespeito de vocês resolvem lá fora depois. Pega o desrespeito lá fora e vocês resolvem lá. Aqui é uma casa de leis, e nós estamos discutindo um projeto e não é possível fazer esse tipo de intervenção. Se tiver voz, intervir aí, tranquilo. Vamos lá para... Bom, a foto, o Malan. O governo de São Paulo flexibilizou agora a questão do uso de máscaras. Nós estamos aqui, ó. Um monte de gente que brigava do fica em casa, a economia a gente vê depois, usa máscara, vacina, tá aí nos barzinhos da vida fazendo samba, curtindo. Mas aí chega aqui tem que pôr máscara. Aí é passaporte vacinal. Mas lá na rua tá curtindo. Ó, cavaquinho, curtindo pra caramba, festa. Vamos parar de demagogia, gente. Enfim, semana passada, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo aboliu a obrigatoriedade da máscara e do passaporte vacinal. Hoje, Tribunal de Justiça do Paraná aboliu a obrigação da máscara e do passaporte vacinal. A questão que está em jogo hoje aqui é o seguinte: se tem risco, tem que haver escolha, principalmente para as crianças, meu Deus. Enquanto nós estávamos numa fase lotando UTI com a variante Delta, com a variante de Manaus, até entendo, eu não sou contra a vacina, eu tomei 2 doses da AstraZeneca naquele momento. Agora a situação é outra realidade. Está mais do que comprovado que o sistema imunológico da criança é muito mais forte. Eu sou prova viva na minha casa, nós pegamos Covid. Okay. Filho meu e minha filha não teve problema nenhum, graças a Deus. Então o que eu peço para os senhores aqui hoje é que respeitem a liberdade. Crianças estão sendo perseguidas nas escolas, ao ponto de professores perguntarem quem foi vacinado e quem que não foi, e pedir para as crianças levantar a mão. Vocês sabem do que eu estou falando? Obrigado, vereador. Já tinha dado 1 minuto e meio anteriormente, aí zerou e voltou. Presidente. Tá bom? Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Pede a palavra ao vereador Estela, ela terá por até 10 minutos. Presidente, vereadores, vereadora, população que nos acompanha. Eu fiquei pensando, vereador Milton Sardim, e confesso que cheguei a pensar até nem usar a palavra, mas não dá. Então, eu tentarei ser objetiva para falar do que precisa ser dito. Primeiro, eu vi a convocação do vereador Borgo em vários grupos nos quais eu estou, ele também está, convocando a população a vir. Alguns até vieram, respeito a opinião de todos, porém, chamou para que viessem corroborar o seu pedido de não ao passaporte sanitário. Quem é que está apresentando um projeto de lei instituindo o passaporte sanitário nessa casa? Eu desconheço a tramitação dessa lei. Não tramita por essa casa nenhum projeto de lei instituindo a obrigatoriedade do passaporte sanitário, como já aconteceu em Diadema, como aconteceu em Araraquara, como aconteceu na capital. Não tramita por essa casa. Esporte Clube Noroeste, e eu vou em todos os jogos, exige o passaporte, exige a comprovante de vacina na entrada. Não tenho visto problemas. Falava semana passada com o vereador Meira acerca de algumas igrejas, inclusive o vereador Meira
me contou de uma em que ele esteve com a sua esposa e que o pastor desta denominação religiosa exige. Ninguém é obrigado a ir na igreja. Nesta, não. Ninguém é obrigado a ir assistir o campo e seguir as determinações da CBF. Quem não se vacina pode deixar o país. Há regras. O presidente da República foi obrigado a comer pizza na calçada de um restaurante em Nova York. Porque Nova York tem o passaporte vacinal. Não há um debate na Câmara de Bauru para a instituição do passaporte vacinal amplo e restrito para a cidade. Não há. No último dia 19 agora de março, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o governo não pode mais usar o Disque 100, que é para crimes atentatórios dos direitos humanos, para recebimento de denúncia contra a obrigatoriedade da vacina. Por quê? Porque o Ministério de Direitos Humanos estava incentivando. Usem, liguem. E o STF vem, e somente com o voto contrário do único indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, André Mendonça, foi aprovado pelos demais. Muito embora ele disse que votou contra, porque entendeu que não caberia ao Supremo julgar o caso por meio de uma ação de constitucionalidade, por se tratar de uma norma técnica e não de uma lei. Mas disse que, se esse posicionamento não fosse aceito pela maioria, também seguiria o relator. Portanto, unanimidade. No despacho, o ministro relator destaca o seguinte: penso que cabe ao governo federal, além de disponibilizar os imunizantes e incentivar a vacinação em massa, evitar também a adoção de atos sem embasamento técnico-científico ou destoantes do ordenamento jurídico nacional que tenham o condão de desestimular a vacinação de adultos e crianças contra a Covid-19, sobretudo porque o Brasil ainda apresenta situação de caráter epidemiológico distante do que se poderia ser considerada ainda confortável, inclusive em razão do surgimento de novas variantes do vírus. A minha convicção, e obviamente votarei contra, não vejo sentido algum nesse projeto. Sigo a ciência, respeito a ciência, respeito a OMS. Não vou ficar lendo bula, e quero aqui, vereador Borgo, com todo respeito por Vossa Excelência, fazer um desagravo à consideração de Vossa Excelência, que foi extremamente preconceituosa quanto às pessoas que supostamente na sua avaliação não saberiam ler, mas, com ou sem as bulas ditas por Vossa Excelência aqui, o mundo se vacinou. E graças a isso, as aulas hoje são presenciais, o comércio funciona, as pessoas transitam entre os estados, em voos, em ônibus, o que é uma prova de que vacinação não é debate político ideológico, é científico. Vacinação, desde que o mundo é mundo, é pacto coletivo para a erradicação de doenças infecto-contagiosas ou transmissíveis por vírus. Vou votar contra, porque a fala de Vossa Excelência, e oxalá, viu, presidente, não tenhamos o nosso vídeo derrubado, porque o vereador Borgo usou praticamente todo o tempo de que dispunha aqui para fazer mais uma daquelas falas onde, infelizmente, vereador Borgo, com toda a franqueza, parece-me que Vossa Excelência espera exatamente que o YouTube derrube novamente o canal como instrumento de promoção pessoal, porque o alerta foi feito diversas vezes. E o debate que Vossa Excelência apresentou aqui é de questionamento da ciência, da vacina e da sua eficácia. E não acerca do passaporte, que eu repito, não tramita por essa casa nenhuma lei instituindo a obrigatoriedade de passaporte vacinal. Eu peço a reserva do meu tempo, presidente. A senhora dispõe ainda de
3 minutos. E o referido projeto continua em discussão. Pede a palavra ao vereador Meira e a terá por até 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste, nos ouve. Nós temos um discurso aqui do vereador Borgo e o discurso da vereadora, uma manifestação da vereadora Estela. Até parece que o assunto é de extrema, desse daqui, não é nada disso. Eu vou fazer aqui uma abordagem daquilo que eu li e acabei de fazer uma pesquisa rápida, mas interessante. Tanto a vereadora Estela falou que não tramita nenhum projeto de lei aqui exigindo o passaporte, e a do vereador Borgo é exatamente o contrário, pedindo para não ser exigido o passaporte vacinal. Tanto um quanto o outro seria absolutamente desnecessário, ao meu ver. Por quê? População do estado de São Paulo, segundo o IBGE, é de 46.649.132 habitantes. A população, a faixa etária de 0 a 4 anos, que não está obrigada, está desobrigada a tomar a vacina, pelo menos a recomendação científica nesse sentido, é de 2.675.372 pessoas. A população de 5 a 9 anos, masculino e feminino, é de 2.860.633. Somando essas duas faixas etárias, nós temos um total de 5.536.000 crianças que, em tese, estão desobrigadas de tomar a vacina. Se eu tenho, no estado de São Paulo, 88,9% vacinado, ou seja, quase 42 milhões de habitantes, significa que quem não foi vacinado no estado de São Paulo foram somente as crianças. Ou seja, não tem ninguém sem vacina aqui. Se tiver uma ou outra pessoa, e isso eu não duvido, porque conheço pessoas que se recusaram a tomar a vacina, por livre e espontânea vontade, problema de cada um, essas pessoas aqui não vão alterar muito esse percentual. O que significa dizer que a população do estado de São Paulo, segundo fonte do G1, do Globo e tudo mais, acabei de ver também para confirmar, 88,82% foram vacinados. Mas não temos jeito, é o estado que está em primeiro lugar em vacinação no estado de São Paulo. Estamos discutindo o que aqui? Então, eu não vejo nada contra o que o vereador Borgo coloca aqui no projeto de lei, tanto é que vou votar favorável à proposta dele, porque entendo que a população não terá prejuízo algum, mesmo porque está amplamente, pelo menos a grande maioria aqui, e já está imunizada. Pois não, vereador Borgo? Obrigado, vereador. O que acontece, vereador, é que, ora, eles utilizam um critério para avaliar as pessoas vacinadas, ora, outro critério. Por exemplo, tem pessoas que foram vacinadas com uma dose, algumas com 2, outras com 3. Nós fizemos aqui um debate nesta casa com um dos maiores virologistas do mundo. E, com certeza, um dos principais do Brasil, que foi o Paulo Zanotto. E ele deixou muito clara a questão da exaustão celular, de você ficar tomando essas vacinas fortíssimas num curto espaço de tempo. A cada 2, 3 meses você toma uma vacina. Então, esse projeto é importante para que não obrigue as pessoas a tomar a 3ª, 4ª, daqui a pouco vem a 5ª, 6ª, entendeu? É nesse sentido também, mesmo as pessoas, o exemplo que eu dei, eu tomei 2 doses da vacina, mas nesse caso, aprovando essa lei, não estaria obrigado e não sofreria nenhuma outra coação se não tomasse a 3ª ou a 4ª. Obrigado. Obrigado. Só para finalizar, então, senhor presidente, eu vejo o seguinte, a população do estado de São Paulo já foi vacinada, está vacinada, o Tribunal de Justiça editou uma portaria agora, não sei se é portaria ou resolução,
resolução no sentido de que desobriga o passaporte vacinal para a entrada no fórum, o que vai acontecer provavelmente, acredito que em breve, no Ministério Público, que são os dois órgãos que hoje exigem o passaporte vacinal. Então, nós estamos discutindo aqui, me desculpe, algo que, ao meu ver, não seria mais necessário discutir, porque a população já se conscientizou, pelo menos a sua grande maioria, da importância e da necessidade da vacina. Se tiver a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a dose que for, eu vou tomar. Eu vou tomar. E vou convencer, procurar e convencer meus familiares a tomarem. Graças a Deus, na minha casa, ninguém se negou a tomar a vacina. Ninguém. Minha família, ninguém. Não houve rejeição por parte de ninguém. E, felizmente, nenhum de nós foi acometido de Covid. Por outro lado, essa doença, esse vírus, essa praga que está instalada no nosso meio, ela é imprevisível. Eu liguei para um amigo meu, que é um engenheiro, 15 dias atrás, querendo falar com ele, ele não me atendia o telefone. Falei, poxa, mas que descaso do meu amigo aqui, né? De repente, eu recebo a ligação dele de volta. Não era dele, era da mulher dele. Ele está há 55 dias entubado. E tomou 3 doses de vacina. Então, como é que eu vou saber, né, o que vai acontecer com o cara? Não sabemos. Ninguém conhece. Na dúvida, eu tomo a vacina. Na dúvida, eu me imunizo. Ponto, acabou. Eu penso assim. Que pensa de forma diferente, respeito. Mas não concordo. Pois não, Serginho? Eu vejo que o que está mais em questão e que pega aí, no caso, é a liberdade, né? Sim. De ir e vir, né? Então eu vejo que esse contraponto que o Borgo traz até essa Casa de Lei hoje é muito importante. Até mesmo as pessoas que acreditam que se você for fazer um pente fino na cidade, tem muita gente que gostaria de estar aqui hoje, mas às vezes por causa do trabalho, por causa do horário, não pôde vir. Né? Então, eu vi que a sua fala foi bem prudente e bem esclarecedora no sentido do tempo que nós estamos vivendo, né? E a questão que eu vejo que deve muito levar em conta é que antigamente, lá no início, a gente não sabia com quem a gente estava lidando. E hoje existe muito especialista, até mesmo essa bula que falou, que eu ouvi a vereadora falando que não queria ler, por exemplo, ela leva muito em conta. Ela traz muitas informações que nós não tínhamos antes. E não é o vereador que está falando, é especialista. Pessoas que estão se levantando e estão percebendo que de 4 estudos da vacina, nós ainda não saímos do segundo. Então, mas nós não somos contra a vacina, a eficácia da vacina, mas sim a nossa liberdade. Então, o meu voto hoje, só pedir a palavra para dizer que eu estou junto com o vereador Borgo e com essas pessoas que vieram hoje lutar pelo seu direito de liberdade. É isso, vereador. Obrigado. Vereador, obrigado. Pois não. Só fazer uma ressalva, que esse projeto é da Comissão de Saúde, tá? Não é o Borgo, foi a Comissão de Saúde que apresentou. E deixa eu passar um dado para Vossa Excelência, que acho importante. Na Nigéria, população de 206 milhões de pessoas, 3% somente das pessoas vacinadas, 3 mil mortes de Covid. Obrigado. Senhor presidente, eu peço reserva do meu tempo, caso seja O senhor necessário. dispõe ainda de 1 minuto, vereador. E o referido projeto, ele continua em discussão. Pede a palavra ao vereador Dr. Segalo e a terá por até 10 minutos. Senhor presidente, usa máscara de propósito, só para mostrar que quem manda em mim sou eu. Quando era obrigado, era obrigado. Agora é liberado, eu ponho se quero, não ponho se não quero. Eu vou na mesma linha do vereador Meira e do vereador Serginho, a quem parabenizo pela fala.
porque o que preservo aqui é a liberdade. Eu não tenho conhecimento de nada, a verdade é essa. Eu não acredito nisso nem naquilo, porque nós estamos sendo bombardeados por uma série de desinformações. Mais tarde, no futuro, é que nós vamos possivelmente, quem sabe, saber a verdade. Hoje não sabemos nada. Mas é como eu disse e como eles disseram, cada um usa a sua liberdade. Independente de acreditar ou não acreditar, eu me vacinei e vou continuar me vacinando. Entendeu? Por quê? Porque eu acho que eu quero fazer isso, ponto final. Mas tenho que dar o direito de quem não quer fazer, de não fazer. É um direito dele. Por isso que eu entendo que a exigência de um passaporte realmente viola esse direito de liberdade. Nós devemos continuar livres para decidir o que nós queremos fazer conosco. Por isso mesmo eu vou ficar favorável ao projeto. Eu usei a fala aqui durante meus 10 minutos na tribuna para incentivar a prefeitura a aumentar a quantidade de pessoas vacinadas. Porque eu estou dizendo que a gente tem que oferecer, nós não temos que obrigar. Se muita gente ainda quer vacinar, mas não está encontrando a sua oportunidade, por conta de tempo, por conta de condição, eu entendo que a prefeitura deve oferecer essa oportunidade. Por isso que eu incentivei. E cada um que, se não quiser se vacinar, que não se vacine. Muito obrigado. Ok, o referido processo continua em discussão. Pede a palavra a vereadora Chiara Ranieri, terá por até 10 minutos. Eu vou tirar a máscara porque ela arrebentou. Mas eu também uso porque eu quero, viu, Segar? Gente do céu, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós já estamos há 2 anos brigando entre nós mesmos a respeito do que a gente pensa, do que a gente acredita, quantas vezes nós falamos e nos arrependemos, quantas vezes nós pensamos e nos arrependemos, quantas vezes nós julgamos um outro e nos arrependemos, quantas vezes nós incentivamos algo que nos arrependemos. Na verdade, esse momento de pandemia, que dura já há bastante tempo, ele tem nos provocado muito. Provocado de diversas formas e mostrado o quanto nós somos humanos e falhos. O que a gente vê hoje ainda é muito isso, né? É o que eu acredito sendo mais importante, mais verdadeiro do que o outro acredita. É muito difícil quando a gente vive momentos em que nós não temos muitas certezas, em que nós temos que acreditar em algo que nos é falado, mas que nós ainda não temos referências passadas. A pandemia foi isso. Nós não temos referências passadas. Falar de liberdade aqui hoje, eu acho que é o mais correto. Falar da liberdade que nós temos em tomarmos decisões, em decidirmos também sobre aqueles que são de nossa responsabilidade. Eu acho que se nós formos por esse caminho, nós estamos indo no caminho certo. Se nós usamos a tribuna para incentivar ou defender aquilo que nós acreditamos, se é correto ou não tomar vacina, se é correto ou não darmos vacina em nossos filhos, aí eu acho que a gente está cometendo um erro. Se nós falarmos de bula, leiam a bula do Profenid, que é um remédio que criancinha toma. Leiam a bula do Profenid e tomem coragem de dar o Profenid para as crianças toda vez que elas tiverem dor de garganta. E é bastante, pelo menos na minha casa é. Gente, como mãe, a gente lê bula. A gente lê bula de remédio e é assustador.
Então, ler a bula de uma vacina é muito mais assustador. Eu nunca li a bula de uma vacina na minha vida e já dei várias vacinas nas minhas filhas. Nunca. Deve ser muito mais assustador do que a bula do Profenid. Mas, de qualquer forma, nós temos a responsabilidade. Nós temos que decidir. Acho preconceituoso exigir um documento que diga que tomou ou não tomou a vacina. Mesmo porque o vereador Borgo está coberto de razão. Muitos de nós tomamos a vacina baseados em fé, baseados em ciência, baseados em disciplina, baseados numa série de coisas que nos fizeram seres humanos no momento de pandemia. Dizem que nós escolhemos estar aqui. Nós não fomos escolhidos, né? Para quem acredita nisso, isso diz muito. Mas, na verdade, o que eu gostaria de dizer é que eu acho que as pessoas merecem a liberdade, num momento tão confuso e tão complexo de pandemia, terem a oportunidade de escolher, né? E se nós, que tomamos a vacina, já representamos um número suficiente para a pandemia deixar de existir, e aí a gente vai viver as epidemias e tudo mais, como vem sendo colocado pela ciência, se nós fizermos isso por livre escolha, e isso já é o suficiente, ok, por que nós vamos brigar? Para que nós vamos obrigar quem não quer, de forma alguma, tomar a vacina? Por que se toma vacina e morre? Aí é porque tomou a vacina. Porque tem isso, vacina tem isso. Qualquer vacina, qualquer medicamento pode acontecer. Então, antes da gente ficar julgando, olhando, se tomou, não tomou... E eu vou dizer uma coisa. Eu dirijo uma instituição de ensino que eu tive que fazer uma pesquisa no início do ano, o vereador Segala, professor lá, sabe muito bem disso. Nós fizemos uma pesquisa no início do ano para voltar 100% das aulas presenciais em todos os cursos, né, o campus funcionando à totalidade, turmas lotadas de alunos. Eu tive a responsabilidade de fazer uma pesquisa para saber quem tomou vacina, quem não tomou, quantos eram, como é que haveria um comportamento de um aluno com o outro que sabe que não tomou a vacina, porque ainda existia uma dúvida, qual seria a reação dessa convivência das pessoas que tomaram com aquelas que não tomaram. Enfim, eu tenho na minha instituição hoje 2 professores que não tomaram vacina. Colocaram lá, não tomaram, não tomaram em janeiro, né, fevereiro, quando nós fizemos a pesquisa, e não tomaram ainda. E eu tenho, assim, quase certeza de que não vão tomar. Em momento algum, nós questionamos a esses professores o porquê, se não iam tomar mesmo, porque nós respeitamos. Alunos, muitos não tomaram. Muitos não tomaram. Então, não pense que nós estamos convivendo com todo mundo vacinado, não estamos. A minha filha mais nova, de 7 anos, quando chegou na fase dela, eu tenho uma de 12 também. A de 12, quando foi tomar vacina, eu estava meio que dando, graças a Deus, a vacina. Mas quando chegou a vez da de 7, eu juro para vocês, como mãe, me deu um medo, aquele toquinho, pequenininha, magrinha. Gente, me deu uma coisa, eu falei, como que eu vou aplicar essa vacina? E eu tomei Pfizer 2 doses e AstraZeneca sábado agora. Falei, vou dar... E a minha de 12 tomou Pfizer. Falei, eu vou dar Pfizer para essa menininha, a gente nem sabe. E são todas essas dúvidas. Quem que não tem dúvida? Eu vou dar uma Pfizer numa menina de 7 anos, eu não sei o que vai acontecer. Quando falou, é Coronavac, eu falei, o chazinho. Ai, que bom, agora tranquilo, vamos tomar Coronavac. Tomou 2 doses já da Coronavac. Feliz da vida, e tudo certo. Mas era o que eu precisava, entendeu? Então, assim, dizer que ninguém tem dúvida, gente, por favor, todos nós temos, né? E nós somos movidos por uma série de coisas, inclusive a fé, e a minha fé diz, incentive as pessoas a tomarem vacina. E se ainda assim não quiserem, tudo bem, eu acho que nós já cumprimos com a meta.
suficiente para a gente estancar a pandemia. Era isso, presidente. O meu voto é pelo não passaporte vacinal. Ok. O referido projeto continua em discussão. Pede a palavra o vereador Edmilson e terá por até 10 minutos, também conhecido como locador. Gente, boa noite já a todos. Eu não ia usar a palavra, eu confesso que eu não ia usar a palavra, mas ali sentado, até comentei com o vereador Júlio, há 2 anos atrás, presidente, nós estamos em março, eu lembro que eu dava plantão na UTI à noite, eu lembro quando chegou o primeiro paciente, naquele momento ainda, a palavra suspeito de Covid. Eu trabalhava na UTI embaixo, e nisso, esse paciente foi levado lá para cima. Naquele primeiro momento já vieram com a máscara N95 para a gente, já não era mais a máscara anormal ali, tinha que ser essa. Já vieram com umas roupas, capacete, óculos. Eu lembro que estava eu, meu enfermeiro, meu chefe, o doutor, assim, relou num negócio na parede, já está contaminado. Você pegou o vírus. Gente, que loucura foi aquilo. Sabe, e eu falo que Deus, ele faz as coisas tudo do jeito certo, Segar. Que eu vivi isso, sabe? Às vezes quando as pessoas falam, eu vivi. Eu estava ali, eu cuidei de pacientes durante a pandemia, os suspeitos contaminados, vi gente ser entubada, fazer tráqueo, mas depois eu vi muita gente viver, você vê. Então eu vivi algo assim que lá no futuro, quando eu for contar para os meus netos, eles não vão acreditar. Eu lembro que um paciente de Lençóis Paulista, ele veio uma vez, ele veio dentro de uma cápsula, não acreditei naquilo que eu estava vendo. Você tinha medo de relar. Uma pessoa de 38 anos, você falava, meu, será que hoje é meu dia? Será que eu vou ser contaminado? Será que eu vou viver? Porque naquele momento, quem você imaginava que você já ia morrer? E foi indo, foi indo. E eu lembro que a primeira paciente, né, a dona Ana, primeiro paciente, aí às vezes eu fico pensando, se tivesse a vacina, a dona Ana estaria viva. Será? E tem outras e outras pessoas que a gente vai cuidando, que a gente vai acompanhando. Todos os vereadores aqui foram pegando os casos e casos de pessoas que falavam assim, ó, eu preciso de um leito de UTI. Minha mãe, meu pai, meu avô, meu filho. E a gente vai, e às vezes a gente até acompanha na rede social as pessoas que até hoje vê. Será que se tivesse vacinado estava vivo? É uma dúvida, é algo como todos os vereadores que passaram aqui antes falaram, e gera uma dúvida. Porque você também vê esse ano pessoas com 2, 3 doses que faleceram. Então, você fica pensando, é uma dúvida, e eu posso falar para vocês. Cada médico, hoje é o plantão do doutor, ele fala, não sei, amanhã é isso, é uma dúvida que é uma discussão para o futuro, doutor Segala. É lá no futuro que a gente vai saber quem realmente estava certo, né? Então, hoje o que está valendo aqui é como todos os vereadores falaram, é a liberdade. Eu tomei a vacina. Eu lembro quando eu tomei a primeira dose, eu peguei o Covid em janeiro de 2021, fui poder tomar a vacina só depois dos 30 dias. Eu fui lá no rede social, vacina sim, sou a favor da vacina, tomei a segunda dose. Confesso que fiquei com medo de vacinar minha filha. Você fica, meu, e agora? Fiquei feliz na hora que eu cheguei lá na escola e era Coronavac também. Confesso, não vou falar que não. Nossa, é a Coronavac, sabe? Então você fica. Só que o que a gente tá? É a liberdade. Eu não posso falar, obrigar ninguém a fazer nada, até como falaram, e se não der certo? Então, hoje o que está sendo votado aqui realmente é a liberdade, e eu sou muito grato a Deus por eu ter participado da vida de muitas pessoas, muitas histórias,
gente que conseguiu viver, tem as pessoas que Deus levou, mas com certeza isso vira ensinamento para nossas vidas. E era isso, presidente. Muito obrigado a todos. Seguimos. O referido do projeto continua em discussão. Pede a palavra ao vereador Ana Luzila, terá por até 10 minutos. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, população aqui presente, população que nos assiste, que nos ouve, muito boa tarde. Senhor presidente, eu pedi a palavra, ouvi atentamente a todos os colegas vereadores e vereadoras. É sempre uma discussão, né, em torno de uma incógnita e de um imprevisto que nós vivemos durante 2 anos, né, e exatamente 2 anos. Eu me lembro que iniciamos a pandemia dia 19 de março, salvo engano. Eu estava voltando de Ribeirão Preto, quando tudo se fechou, e a gente vive de lá para cá um lapso temporal e tomando decisões de acordo com o momento e com o tempo das situações. Esse projeto do vereador Borgo, eu tenho certeza de que há 1 ano atrás eu votaria estritamente contra o projeto do vereador Borgo, por conta das situações que nós, vereadores, vivemos e passamos. Final de semana com 15 pedidos de leito de UTI, 7 obtenção de liminares. Desses 7, 4 faleceram, tudo no mesmo final de semana. Nós vivemos isso aqui. Pelo menos eu vivi no meu gabinete. E todos ansiosos pela vacina. Eu, em especial, não fujo de uma vacina. Dr. Segala conhece muito bem a minha família e sabe que eu tenho um tio paralítico por falta de vacina. Minha avó vivia e trabalhava na roça, sem conhecimento e sem cultura alguma, deixou de vacinar o meu tio, que corria, que jogava futebol, que fazia tudo o que uma pessoa comum e normal faz. E por falta de vacina, ele acabou adquirindo a paralisia e vive conosco até hoje, né, de maneira saudável, né, muito feliz, mas com as suas restrições em virtude da ausência da vacina. Portanto, eu já me posicionei, sou favorável à vacina e incentivo aqueles que não tomaram a tomar, e sempre falarei da vacina, até porque acredito nos profissionais das respectivas áreas. Em relação, né, ao projeto do vereador Borgo, eu li atentamente os 4 artigos que tratam do projeto e concordo com ele, né, em todos os artigos, muito embora o STF já tenha se pronunciado em relação à vacinação compulsória, né, então talvez fosse até inócuo o projeto do vereador Borgo em relação a essa questão que o próprio STF já se posicionou. Talvez, como o vereador Meira, né, o projeto em si, pelo momento que nós estamos, da pandemia, com o discurso do do presidente Bolsonaro, no sentido de já passarmos a uma endemia, né, talvez perdesse o efeito esse próprio projeto, né? E tenho uma preocupação no artigo 4º do projeto do vereador, quando ele menciona as instituições privadas no texto do artigo 4º, né? Por quê? Também traz essa não exigência às entidades privadas. A vereadora Estela já citou aqui, por exemplo, o Noroeste, né, em que a federação faz uma exigência em relação à carteirinha de vacinação. Ora,
Se isso vai ser exigido ou não para a federação pedir a utilização do estádio em Bauru, nós vamos ter que entender e pagar para ver, né? Nós temos em Uberlândia, o vereador já mandou para nós a aprovação do projeto de lei e a Federação de Vôlei não fez a exigência do passaporte, das carteirinhas de vacinações para que os jogos fossem realizados lá. Em relação ao futebol, eu não tenho esse precedente, não tenho esse histórico, mas obviamente existe essa preocupação. Sou favorável à liberdade das pessoas. Quem quer se vacinar, vacine. Quem não quer, não vacine, embora incentive aqueles que aqueles que não vacinaram de se vacinar. E tenho também uma preocupação em relação a todas as pessoas que convivem com essa pandemia até o momento. No entanto, sou favorável, já disse isso ao vereador Eduardo Borgo, sou favorável ao projeto dele, no sentido de que as pessoas tenham a liberdade neste momento, né? Já disse, se fosse um ano atrás eu não votaria esse projeto, eu votaria contra. Mas em relação a esse momento, não vejo problema de restrição algum para aqueles que eventualmente não tomaram as vacinas, especialmente as crianças, como sei que na escola da minha filha e na sala tem crianças que não se vacinaram e ela vai conviver e vai continuar indo à escola. Muito embora ela já tenha se vacinado e tomou a segunda dose hoje, aliás. Então, eu só queria deixar esse ponto de ressalva e de observação, porque nós convivemos dia a dia com essa situação. E se eventualmente tivermos alguma restrição em virtude do projeto, que ora vamos votar aqui, creio que seja aprovado, nós vamos ter que rever uma parte, um senão, uma vírgula, né, uma emenda, alguma coisa nesse sentido, para acomodar todas as situações que talvez aos nossos olhos e no nosso dia a dia não sejam previsíveis, né? Talvez a gente não consiga olhar aonde esse projeto vai chegar e possa causar um impacto. Então, de um modo geral, né, eu sou favorável à liberdade, as pessoas que quiserem se vacinar, se vacinam, aqueles que têm restrição, fiquem à vontade também, até porque nós vivemos num país que prega essa liberdade, tá bom? Eu só queria fazer esse registro e fica a minha ressalva, senhor presidente. Muito obrigado. O referido projeto continua em discussão. Pede a palavra o vereador Marcelo e terá por até 10 minutos. Boa noite a todos. Mais uma vez, né? Vou tirar a máscara aqui, porque eu quero, né? Por causa da nossa liberdade, por isso que estamos aqui debatendo. Então, só queria deixar um exemplo. A minha filha, ela é propagandista, diariamente atende médicos. Então, vou citar um exemplo que aconteceu comigo, que ela me falou hoje, ontem e por esses dias. Eu sou a favor da vacina, tomei porque eu quis, por causa da minha liberdade. Tomei a segunda dose e peguei o Covid. Ainda não tomei a terceira, porque no dia que eu fui tomar a terceira, eu testei positivo. Então, é isso que eu queria deixar bem claro. Os médicos dizem o seguinte: a vacina, você vai pegar o Covid, mas o sintoma, ele diminui. Então, era isso que eu queria deixar aqui, esse registro, e que realmente estamos aqui falando da nossa liberdade. Então, agora eu vou pôr a máscara, porque eu quero também. E Deus abençoe, era isso. O projeto continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra? Pede a palavra o vereador Guilherme Berriel e terá por até 10 minutos. Senhor presidente, olha, o Deus deu o livre-arbítrio para o homem. Ele pode fazer o que ele quiser. Para a mulher também. Quando eu falo homem, é masculino e feminino, né? Então, eu acredito na ciência.
Eu acho que hoje, se a expectativa de vida do ser humano é mais longínqua em relação a 50, 100 anos atrás, é por causa da ciência, né? Olha, eu até me emociono. Eu vi meu irmão morrer por Covid. Eu vi a luta que ele teve para se vacinar e não conseguiu, não teve tempo. Meu pai faleceu por Covid, também estava com a primeira dose. Então, cada um faz o que quer da vida. Cada um tem um livre-arbítrio. Se não quiser tomar a vacina realmente não é garantia de, não vou falecer, não vou nada. Mas ajuda. Ajuda a doença a não progredir em estágios mais severos, dá uma chance para quem é vacinado. O meu irmão, antes de pegar a Covid, queria até para os Estados Unidos se vacinar, porque aqui no Brasil você não podia comprar a vacina, só através do Ministério da Saúde, né? Só que ele só não foi para os Estados Unidos porque tinha que fazer uma quarentena, acho que de 15, 20 dias no México, para poder entrar nos Estados Unidos. Ele não podia entrar direto para poder se vacinar, e não teve tempo. Faleceu, locadora cuidou dele no hospital. Chegou, depois que ele se curou do Covid, ele teve um derrame cerebral isquêmico ou hemorrágico, que é o mais forte, teve morte cerebral e não conseguiu se salvar, meu. Então, cada um faz o que quer. Só que depois não reclama se... Sabe, eu acredito na ciência. Eu tive Covid quando já estava com a primeira dose. Peguei da funcionária de casa que não aguentou, estava com a primeira dose, também faleceu, que era da família, né? Chegou a hora dela. Se ela, igual o Borgo falou, teve 3 doses e morreu, chegou a hora. Não tem jeito. Quando chega a hora, não tem o que fazer. Né? Eu vou votar a favor desse projeto do Borgo. Acho que cada um faz o que quer, tem o livre-arbítrio e faz o que quer. Eu tive exemplos da minha família que a luta do meu irmão pela vacina é enorme e infelizmente não conseguiu. Então é isso, eu quis dar meu testemunho aqui porque não é fácil você perder. Eu, do meu círculo íntimo, eu perdi meu pai, meu irmão e a funcionária de casa, que era como se fosse da família, 11 anos trabalhando em casa, né? Eu não vou pagar para ver. Pagar para ver eu não vou. Eu estava vendo no Facebook há uns 15 dias atrás, né, quando foi desenvolvido a insulina para quem é diabético. E o médico que desenvolveu a insulina estava acho que era um canadense, estava na ala infantil de um hospital lá, que as crianças estavam em coma. E ele foi indo de maca em maca onde estavam as crianças em coma, indo, aplicando a insulina. E os familiares das crianças já estavam desesperados, né? Então, quando começou as crianças a levantarem, a saírem do coma, gente... A ciência que ajuda a prolongar a nossa vida, que está salvando vida. A pessoa que desenvolve, o cientista que desenvolve a vacina, o cara é uma vida de estudo naquilo. Então, vamos acreditar na ciência, vamos fazer a nossa parte. Cada um tem o livre-arbítrio para fazer o que quiser, né? Mas vamos acreditar na ciência, porque ela está salvando vida. Né? Por favor, vereador. O vereador, uma das pessoas que ajudou a desenvolver a tecnologia com RNA mensageiro foi Luc Montagnier. E esse cara foi banido das redes sociais e chamado de negacionista. Então é isso que às vezes a gente levanta essa questão. Até então, Luc Montagnier, ganhador do Prêmio Nobel de Medicina de 2015, era o pai dessa tecnologia. A hora que ele vem a público e fala assim... Não é para isso que foi feito.
e ele dá o depoimento dele, ele passa a ser uma pessoa expurgada. Então aí que eu falo, qual ciência? A ciência, por exemplo, de Satoshi Omura, William Campbell, Tu Youyou, Nobel de Medicina de 2008, a ciência de Luc Montagnier, Nobel de Medicina em 2015. É por isso que, às vezes, eu venho trazer aqui essa tribuna várias questões que são proibidas de ser divulgadas nas redes sociais, o que leva a população a erro, porque a população não é de maldade, é porque não viu o outro lado da história. E quando nós tentamos passar esse outro lado, embasado em pesquisas técnicas, publicadas no Lancet, na Nature, na Science, em órgãos oficiais, em revistas de grande renome no mundo. Isso é bloqueado, isso é censurado. Essa é a questão. A população está vendo um lado da ciência. Agora, olha o ponto, a loucura que nós chegamos, ao ponto de 4 Nobel em Medicina serem censurados e taxados de negacionista. Nós estamos tratando, sim, de ciência. Eu trouxe um artigo científico dizendo que as pessoas que são imunizadas e as que não são têm o mesmo nível de vírus nas partes superiores. Isso é ciência, está no Lancet. Só que se nós colocarmos isso aí nas redes sociais, não demora muito. As redes sociais bloqueiam. Eu não quero entrar nesse mérito, não é o que nós estamos discutindo aqui hoje, mas tem muitas coisas por trás disso. Muito. Agora, a discussão aqui hoje é liberdade. A variante, o vírus, os representantes, o céu da Pfizer falou recentemente que a vacina para Ômicron seria desenvolvida em março. Em março agora. Ou seja, se vai ser desenvolvida em março é porque não tinha, correto? É uma condição óbvia. E se não tinha, o que nós estamos tomando? Uma vacina para uma variante antiga, da Delta. Essa é a questão. Então, diante de tantas dúvidas, tantos fatos, por que não dar a liberdade das pessoas decidirem? É isso que a gente clama aqui hoje. Não, com certeza. Cada um faz o que quer. Só depois não adianta reclamar. Se dá alguma zica aí no meio do caminho aí, né? Porque a ciência está aí, a ciência ajuda, né? Se fosse assim, se ninguém acreditasse na ciência, ninguém se vacinava, né? Como o Luzila falou do tio dele lá que tem paralisia, né? Eu tenho minha tia falecida, irmã do meu pai, e o meu tio, doutor Cardoso, doutor Luiz Cardoso, eles tiveram paralisia, apesar que na minha tia mais grave, na esposa do Célio Gonçalves, minha tia Sônia, e no meu tio Luiz mais leve, mas cada um faz o que quer, cada um. Desculpa me emocionar hoje aqui com toda essa discussão, veio esses sentimentos aí do meu irmão, da luta pela vida que o meu irmão travou aí, infelizmente perdeu, mas é isso aí. Vou votar a favor do projeto do Borgo. Obrigado. O processo continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra. Está em votação. Votação nominal, senhor presidente. Votação nominal ao primeiro secretário para proceder a chamada. Só uma questão de ordem, só para deixar bem claro, porque como o projeto fala contra a obrigatoriedade, para deixar claro, então, para votar sim ao projeto. Aqueles que forem favoráveis ao projeto vão votar sim. Os contrários ao projeto dirão não. Ok? Primeiro secretário para chamada dos senhores vereadores. Antônio Carlos Domingues. Sim. Benedito Roberto Meira. Sim. Chiara Ranieri Baceto. Edmilson Marinho da Silva Júnior. Sim. Edson Miguel de Jesus. Sim. Estela Alexandre Almagro. Não. Guilherme Berriel Cardoso. Sim. José Roberto Martins Segala. Júlio César Aparecido de Souza. Sim. Luiz Eduardo Penteado Borgo. Sim. Manuel Afonso Lozila. Sim. Marcelo Roberto Afonso. Sim. Milton César de Souza Sardim. Declaração, senhor presidente. Sim. Não. Porque aqui no texto fala que garante a livre locomoção dos não vacinados. Não.
Ok. Sérgio Brum. Sérgio Brum. Eu vou contrariar o Mirtim, vou votar sim, senhor presidente. Biratã Castro Sanches, sim. Vanderlei Rodrigues Júnior. Sim. Quatorze votos sim, 2 votos não, está aprovado o projeto.